Boa tarde, galera! A minha mensagem aqui para vocês é: serenai, serenai, ó verde mar, a madrugada chegou. Tá na hora de se acalmar, gente. Tá chegando a hora da definição, a gente precisa manter o equilíbrio, a tranquilidade. O esforço que tinha que ser feito já foi feito. A gente vai só fazer um aprumo aqui para a gente encerrar, colocar algumas coisinhas no lugar, mas é hora da gente se tranquilizar. Tranquilizar na certeza de que toda a dedicação que foi possível foi entregue, né? A gente precisa estar em paz com a nossa consciência e saber que domingo a gente vai entregar o máximo que a gente conseguiu acumular e esperar pelo resultado que vier, na fé de que as coisas vão dar certo, né? E vão dar certo. Vamos nós, a gente está aqui para continuar a nossa conversa sobre direito penal, né? Nosso assunto hoje, ainda da parte geral do direito penal, para a gente tentar conversar aqui alguma coisa com vocês, é sobre aspectos do que a gente chama de iter criminis. Ouviram falar disso? Iter criminis é o caminho que se percorre para a perpetração do delito, né? O iter criminis, segundo diz aí de forma muito sintética, segundo diz a nossa doutrina, o iter criminis vai desde a cogitação, quando o sujeito, a gente diz que é a fase interna do iter criminis, está só lá na cabeça dele, né? Quando o sujeito está só na maquinação, ele vai planejar como é que ele vai fazer, eu estou querendo, eu vou fazer assim, eu vou usar essa ferramenta e tal. Tudo bem? A gente está então falando aqui de preparação, né? Desculpa, de cogitação. Depois ele inicia-se os atos preparatórios, a preparação. Depois ele vai, isso aqui eu já estou falando de fase externa do chamado iter criminis, até a preparação, a gente sabe que não tem nenhuma possibilidade de punição, né? Atos preparatórios não tem nenhuma possibilidade de punição. Inclusive, o mundo jurídico, não sei se vocês estão acompanhando isso, sugiro que vocês acompanhem, gente, pelos informativos, pela jurisprudência do STJ, é uma fonte boa de informação, mas o STJ decidiu recentemente uma coisa extremamente polêmica e que causou espanto de algumas pessoas. O STJ decidiu que o sujeito arrombar o portão de uma casa, quebrar cadeado, arrombar o portão para entrar e praticar roubo lá dentro, o fato de ele arrombar o portão é mero ato preparatório do roubo, não é ato de execução ainda do delito de roubo. Eu sinceramente não consigo concordar, mas é a decisão que o STJ encontrou agora, né? Então, atos preparatórios, no meu modo de ver, eu vou usar esse pé de cabra, tá aqui ele, eu cheguei, estou observando, estou me preparando. Agora, na hora que ele começa a tomar um ato, uma atitude, um comportamento inequívoco no sentido da prática do tipo, do núcleo, do tipo verbal, a gente já fala na fase seguinte, que é a execução, né? E depois dos atos de execução, depois da execução, a gente vai ter a consumação. Acontece que existem alguns episódios que podem se passar durante a fase de execução, que é o que nos interessa, né? Até a preparação, nada nos interessa. O cara pode ter o planejamento inteiro para a prática do delito, né? Você flagrar, por exemplo, um notório furtador, uma pessoa que já é condenado pela prática de 30 crimes de furto por aí. E você flagra esta pessoa na porta de uma loja, às 2 da madrugada, com um surrão seco. Sabe o que é o surrão? Aquele saco, né? Um saco grande, seco, e com um pé de cabra. Todo mundo sabe o que ele vai fazer, não sabe? Não sabe? E ele tem lá o mapa da loja, ele tem anotado num papel o segredo do cofre da loja. Todo mundo sabe o que esse cara vai fazer lá, não sabe? Mas ele não fez nenhum crime ainda. Até aí, tudo bem, ato preparatório, né? Ele não praticou nenhum delito. Na hora que ele começa a executar, é que a conduta dele passa a interessar ao direito penal, né? Tudo bem? Esses atos anteriores vão ajudar a elucidar, a entender o processo criminógeno, se ele teve ajuda de alguém
que passou esse segredo do cofre, que passou o mapa da loja, que disse onde é que estavam as mercadorias mais caras, se ele teve a ajuda de alguém que pode vir a ser considerado partícipe depois, né? Mas, sob o ponto de vista penal, a conduta dele só interessa a partir do momento em que ele entra no ato de execução, né? Quando é um ato inequívoco no sentido da consumação, da produção do resultado previsto na norma penal incriminadora. Tudo certo. Aí, nós temos estes dois institutozinhos aqui a respeito dos quais a gente vai começar a falar. A desistência voluntária e o arrependimento eficaz. O que é que acontece quando nós temos desistência voluntária e arrependimento eficaz? A definição desses dois institutos está aí, no artigo 15 do Código Penal. Diz assim: o agente que voluntariamente, palavrinha importante, voluntariamente desiste de prosseguir na execução ou impede que o resultado se produza, só responde pelos atos já praticados. Olha, então, a desistência voluntária é quando o sujeito desiste voluntariamente, óbvio. E o arrependimento eficaz é quando o sujeito impede que o resultado se produza. São essas duas coisinhas que a gente precisa estar atento. O que é que caracteriza um e o que é que caracteriza o outro? Vamos lá ver isso agora. Desistência voluntária. Diz lá no artigo 15, a gente acabou de ler, o agente que voluntariamente desiste de prosseguir na execução. Olha aí o que é que nós temos. Tem-se a desistência voluntária quando o agente abandona a execução do delito quando ele tinha condições de prosseguir. O sujeito entra na fase de execução, mas já passamos da fase de cogitação, nós já passamos da fase de preparação, nós já entramos na fase de execução. Eu tenho uma pistola com 18 cartuchos. Saco minha pistola, preparação, aponto para a pessoa, preparação, disparo. Pá! Comecei a execução, né? Dei um tiro, acertei a perna, dei um segundo tiro, acertei a terceira perna. Rapaz, sabe de uma coisa? Vou matar esse cara não. Guardo minha pistola e vou-me embora. A polícia não chegou. Minha pistola estava funcionando perfeitamente. Eu ainda tinha 16 munições. Ninguém me segurou para eu não parar. Eu, na minha cabeça, resolvi recuar daquele meu intento. É muito claro para mim que quem dispara em direção a uma pessoa, na pior das hipóteses, assume o risco de produzir o resultado morte, né? É mais ou menos normal uma pessoa morrer depois que leva um tiro, não exatamente uma coisa absurda, né? Então, nesse caso, eu tinha plena condição de continuar na fase de execução, mas da minha vontade eu parei. Nada me impedia que eu continuasse. Eu tinha meios, nada me impedia, nem física, nem moral, que me impedisse. Foi a minha consciência que disse parou e acabou-se a conversa. Tá certo assim? A diferença entre a desistência voluntária e a tentativa está justamente aí. Na desistência voluntária, existe uma fórmula que a gente chama de fórmula de Frank, que diz assim: na desistência voluntária, o sujeito pode continuar, mas não quer. Na tentativa, o sujeito quer continuar, mas não pode. Por quê? Porque acabou a munição, porque a pistola travou, porque chegou alguém e deu uma paulada na cabeça dele, ele caiu, né? Vocês viram, por exemplo, uma cena que circulou até de meme semana passada, o sujeito foi roubar uma padaria em Fortaleza, né? E na hora que ele se baixou assim, a vítima pegou um rolo de macarrão e deu uma paulada na cabeça dele, né? Tacou o rolo na cabeça dele, ele ficou meio zonzo, tentou ali e tal,
Quer dizer, aquele sujeito, ele parou a execução do delito de roubo, mas não foi porque ele quis. Houve uma interferência importante que foi decisiva para cessar a execução do delito de roubo. Então, diferença importante entre desistência voluntária e arrependimento eficaz. A gente pode ficar com isso na cabeça. Na desistência voluntária, o sujeito tem toda a condição do mundo de prosseguir. Mas ele, voluntariamente, não quer, não vai continuar. Na tentativa, o sujeito quer continuar, mas existe algum fator estranho à vontade dele que impede que ele continue. Tudo certo assim? Vamos lá. Na desistência voluntária, o agente inicia a execução, mas a consumação não ocorre por circunstâncias inerentes à sua vontade. Tentativa, o que impede a consumação são circunstâncias alheias à vontade do agente, não é isso? Tá certo assim? Vamos lá. Segundo Hans Frank, como eu já disse, na tentativa o agente quer atingir a consumação, mas não pode. Na desistência voluntária, o agente pode consumar o delito, mas ele não quer. Ele mesmo resolveu cessar a ação ali. Tá certo assim? O que é necessário para que a gente tenha configurada a desistência voluntária? Duas coisinhas basicamente. É preciso que ele entre na execução, né? É preciso que ele entre na execução. Nós iniciamos a execução. Antes da execução não interessa ao direito penal, né? Antes da execução não interessa ao direito penal. Só passa a interessar ao direito penal a partir do momento em que o sujeito entra nos atos de execução. Começou a executar, é necessário que isso tenha acontecido. O que a gente diz, isso, gente, há uma série de teorias a respeito de qual seja o momento inicial da fase de execução do delito. Isso não é muito claro, né? Enfim, diversas teorias explicam. A gente pode sintetizar a ideia mais central da fase de execução, do início da fase de execução, como sendo isso que está aí, ó. É a prática de um ato idôneo e inequívoco para a consumação do delito. Quando eu digo que o ato é idôneo, eu estou falando de um ato capaz de produzir o resultado que o agente queria. O sujeito queria, no exemplo que eu falei, eu queria matar, e aí eu pego e saco minha arma de fogo, aponto e atiro. Esse é um ato idôneo para o resultado que eu espero? É um ato idôneo para o resultado que eu espero, né? Porque ele é capaz de produzir o resultado que eu espero, tudo bem? E é inequívoco, porque não há dúvida de que o sujeito de fato praticou aquele ato lá, né? Então, a partir deste momento, eu posso falar de momento de execução. Iniciou-se a execução, mas os atos de execução cessam voluntariamente antes de eles serem esgotados. Atenção. O que é que eu estou querendo dizer aqui? Em primeiro lugar, eu estou falando de desistência voluntária. A lei não exige, atenção, voluntário não é a mesma coisa de espontâneo. Pode entrar. Tudo na paz, né? Então, gente, voluntário, desistência voluntária, não é a mesma coisa de espontâneo. Qual é a diferença entre voluntário e o espontâneo? O espontâneo, gente, é mais do que voluntário. O espontâneo é voluntário e é da iniciativa do próprio agente. Tudo bem? Mas a desistência voluntária não precisa ser de iniciativa dele. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Eu vou passando na rua e vejo uma pessoa querendo matar a outra. Por exemplo, com um revólver apontado para ela, deu o primeiro tiro. E eu intervenho, rapaz, não faça isso, você vai se arrepender, você vai ser preso, isso aqui não vai lhe levar a canto nenhum, você vai se arrepender amanhã, o que é que você vai fazer com seus filhos e tal. Eu não estou segurando o cara, não existe nenhum impedimento físico, a polícia não chegou para prendê-lo, não é isso.
Eu dei a ideia, plantei a sementinha na cabeça dele e ele, voluntariamente, sem sofrer nenhuma espécie de coação, ele parou. Essa desistência é voluntária, embora não seja espontânea. Entenderam isso? A lei não exige que a desistência seja espontânea. Espontânea é como no exemplo que eu falei. Eu saquei a arma, apontei e atirei. Eu mesmo refleti, vou recuar. Tudo bem. Espontâneo também é voluntário, mas a lei não exige espontaneidade. A lei exige somente voluntariedade. Tá certo assim? Ah, tocou um alarme, eu ouvi o som da sirene da polícia chegando. Já deixou de ser voluntário, porque já existe um ato de coação contra ele, né? No cenário próximo, e aí a gente não fala mais de desistência voluntária. Ele está fugindo para evitar a prisão. É outra coisa, certo? Aconselha e tal. Voluntário. Desistência voluntária, ok, tudo bem? A desistência precisa, insisto, precisa ser voluntária, não precisa ser espontânea. Tudo certo assim? Beleza. E ele precisa parar antes de esgotar os atos de execução. O que é que eu quero dizer com isso? Eu não tinha 18 munições? Eu tenho que parar antes de acabar as 18. Porque se eu acabar as 18, o que é que aconteceu? Já acabou a execução, amigo. Não tem mais falar em desistência voluntária. Você não desistiu. Você fez tudo o que estava ao seu alcance para que o crime se consumasse. Aí é outra coisa que a gente vai já conversar daqui a pouco. Tá certo assim? Então, não é mais desistência voluntária. A desistência voluntária ocorre até ou ainda durante a prática dos atos de execução. Tudo bem? Perfeito. E o arrependimento eficaz? A nossa doutrina, inclusive, chama, eu vou falar aqui mais na frente, não, deixa para eu falar no momento adequado. O arrependimento eficaz, gente, se dá quando o agente, após esgotar todos os atos idôneos à consumação do delito, pratica nova conduta voluntária e consegue impedir que o resultado se produza. Por exemplo, o sujeito deu os 18 tiros na vítima. Ou seja, ele fez tudo o que estava ao alcance dele para matar a vítima. Não tem mais que falar em desistência voluntária. Agora, depois de dar os 18 tiros, ele reflete e diz: rapaz, eu não devia ter feito isso. Pega aquela vítima, coloca no carro e leva para o hospital e consegue impedir que a vítima morra. Nesse caso, o arrependimento foi eficaz. Tudo bem? Certo? Tá certo? Na tentativa, o que é que eu tenho tentativa? A consumação não ocorre por circunstâncias estranhas à vontade do agente. Já sabemos disso. Os atos de execução podem até ter se esgotado ou não. Tá certo? Diferença aqui. Oi? Pois não? Se o cara não morrer, é eficaz, né? Exatamente. É necessário que ele não morra. Eu não sei quem está falando aí. Pois não, mestre. Veja só. O fato é que só é arrependimento eficaz se ele conseguir evitar o resultado. Se a vítima morrer, não fez nada. Isso aí vai valer para ele na hora que o juiz for aplicar a pena. Ele vai ser condenado pelo homicídio. Digamos, esse cara que deu os 18 tiros. Depois que ele deu os 18 tiros, ele foi lá e recolheu a vítima, levou para o hospital, tentou socorrer, mas a vítima morreu. Ninguém fala mais de arrependimento eficaz, porque não foi eficaz, ele não conseguiu evitar o resultado. Mas na hora que for fazer a dosimetria da pena, o juiz pode considerar isso, né? O juiz pode considerar esse ato dele, como uma circunstância judicial genérica, para o cálculo da pena na primeira fase do cálculo, o juiz pode considerar. Mas não é arrependimento eficaz. Só se fala de arrependimento eficaz quando o sujeito consegue impedir o resultado. Não é o que diz o artigo 15? Vamos voltar aqui um pouquinho lá para o artigo 15. Quando o agente que voluntariamente desiste de prosseguir na execução
ou impede que o resultado se produza, a essência é essa. Ele tem que impedir o resultado. Tudo bem? Se ele não conseguir impedir, por mais que ele consiga, enfim, por mais que ele se arrependa, por mais que ele faça, tente fazer, mas se ele não conseguiu evitar o resultado, tchau, ele responde pelo crime consumado, né? Então, na tentativa, a consumação deixa de acontecer em virtude de algum ato estranho à vontade do agente. No exemplo dos 18 tiros. Ele deu os 18 tiros, mas ia passando uma viatura lá na hora, da polícia, ou um carro qualquer, ou uma ambulância, sei lá, alguém ia passando na hora, pegou essa vítima e levou para o hospital. E a vítima foi salva. Nesse caso, nós temos tentativa. Por quê? A vítima não morreu, mas não foi por causa da vontade do sujeito. Não foi nenhum ato do sujeito que impediu que o resultado se consumasse. Ele fez tudo para que o resultado se consumasse. Veio uma coisa estranha, alienígena, digamos assim, e impediu a consumação do delito, né? Aí é tentativa. Essa tentativa ela pode acontecer com os atos de execução findos ou não. Pode ser que no meio da execução eram 18 tiros. 1, 2, 3, 4, 5 tiros. Depois do 5º tiro, tinha um policial olhando a cena do outro lado. O policial conseguiu dar um tiro no braço do sujeito que estava atirando. E conseguiu evitar que ele desse mais disparos, né? Evidentemente, o policial agiu em legítima defesa. O policial não cometeu nenhum crime. E conseguiu cessar a agressão. Os atos de execução ainda estavam em andamento. Aí a gente fala também de tentativa. Tentativa pode acontecer com atos de execução ainda em curso ou com atos de execução já encerrados, né? Já esgotados, tudo bem? A desistência voluntária é também no curso dos atos de execução. Se encerrar, não é mais desistência voluntária. E o arrependimento eficaz só existe após os atos de execução se encerrarem. Diferença essencial entre a desistência voluntária e arrependimento eficaz é o momento em que ele acontece, tudo bem? Desistência voluntária, os atos de execução ainda estão em andamento. Arrependimento eficaz é após os atos de execução. Tá certo assim? Não, na verdade, é o que a nossa doutrina chama de, a von List, que foi que propôs isso, chama de ponte de ouro. Há na doutrina alusões, isso não é muito pacífico, mas há como se fosse uma forma de extinção de punibilidade, uma forma especial de extinção de punibilidade, né? Não são atenuantes, não. O que é que vai acontecer? Eu vou já chegar lá. Vamos só encerrar aqui, eu vou já chegar na consequência da desistência voluntária e do arrependimento eficaz, que são a mesma consequência. São coisas diferentes, mas o direito penal trata essas duas coisas do mesmo jeito, certo? Olha só, na desistência voluntária e no arrependimento eficaz, tem-se a voluntariedade, ou seja, a vontade do agente como elemento marcante, tá certo? De novo, com destaque para a voluntariedade, não precisa ser espontâneo, tem que ser voluntário, né? A diferença é que a desistência voluntária se dá antes do esgotamento dos atos de execução, mas isso se dá por vontade do agente e não um ato estranho, que aí já é tentativa, né? E o arrependimento eficaz vai ser após o esgotamento desses atos de execução. Exatamente, exatamente. Na desistência ele só para de fazer, mas no arrependimento não, ele age para que não... Porque na desistência, essa pergunta é interessante. Ela está dizendo aqui para nós, não sei se o pessoal de casa ouviu, ela está dizendo aqui para nós o seguinte, que na desistência o sujeito simplesmente para. No arrependimento eficaz não basta que ele pare, porque na verdade não se trata de parar, porque ele já fez tudo, ele já deu todo o veneno suficiente para matar a vítima. Não tem mais parar, ele tem que agir. O arrependimento eficaz é isso, né? Uma conduta dele que ele faz para evitar que o resultado se produza, né? Mas é exatamente isso. Tudo bem? Tentativa sempre tem alguma coisa estranho à vontade dele.
Arrependimento eficaz e desistência voluntária, não. É a vontade dele. Qual é a consequência? O que é que nós temos... Desculpa, ainda falando para encerrar o arrependimento eficaz. Quais são os requisitos do arrependimento eficaz? É necessário que se inicie e que se esgotem os atos de execução. O sujeito fez tudo, o sujeito deu toda a dose de veneno, o sujeito usou toda a munição que ele tinha na arma, né? O sujeito fez tudo o que ele tinha que fazer para a prática do delito. Depois disso, ele voluntariamente adota uma outra conduta que é capaz de impedir a consumação. Se ele não impedir a consumação, ele não fez nada, né? Certo? Ele vai ser condenado, no nosso exemplo aqui, ele vai ser condenado pelo homicídio. Não tem muito o que discutir, tá certo assim? Qual é a consequência? Tanto da desistência voluntária como do arrependimento eficaz. Qual é a consequência? Em caso de tentativa, veja só, na tentativa nós temos uma causa de diminuição de pena. Quando o sujeito é condenado pela prática de um crime tentado, ele vai receber a mesma pena do crime consumado e essa pena vai ser reduzida de 1 a 2/3, certo? Tudo bem? A gente chama isso de minorante ou causa de diminuição de pena, que vai ser ponderado lá na terceira fase do cálculo. A gente conversou sobre a dosimetria na nossa outra aula aqui, né? Então, a tentativa é uma causa de diminuição, reduz a pena de 1 a 2/3. Tudo bem? Como é que eu sei? Dicasinha interessante, gente, ó. Como é que eu sei? Porque na tentativa a lei diz que eu vou diminuir a pena de 1 a 2/3. Como é que eu sei que eu vou diminuir 1/3, mais perto de 1/3, ou 2/3, mais perto de 2/3? Alguém tem um palpite? Depende do quanto ele andou no intercrimes, né? Existe uma fase entre o início da execução e a consumação. Quanto mais ele andar, quanto mais o sujeito se aproximar da consumação, menor vai ser a diminuição, tá certo? Tudo bem? De modo que se ele chegou a uma peinha de nada para a consumação, ele vai diminuir o mínimo. Mas se ele tiver ficado muito distante da consumação, ele vai diminuir o máximo. Tudo bem? Tentativa. E, gente, em toda causa de aumento ou causa de diminuição, vocês podem seguir esse mesmo raciocínio, viu? Por exemplo, a lei prevê que o crime de roubo, quando é praticado, vamos lá, mediante mediante concurso de agentes, a pena vai ser aumentada de 1/3 até metade. Como é que eu sei que eu aumento só 1/3 ou eu aumento metade? O que é que acontece? Qual é o raciocínio do legislador? O raciocínio é assim: é mais fácil roubar estando 2 pessoas do que estando uma só, não é? Então é mais reprovável 2 pessoas do que uma, por isso que a pena aumenta. Se forem 3, mais reprovável ainda. Então, quanto mais pessoas, maior vai ser o aumento. Então, raciocínio para as causas de aumento e diminuição, você encontra na própria racionalidade daquela previsão legal, né? Como a gente falou aqui no exemplo da tentativa. Por que eu estou diminuindo? Porque não consumou. Então, quanto mais perto eu tiver da consumação, menos eu vou diminuir. E aí vai, né? Bom, então, consequência da tentativa. O sujeito vai ter a pena diminuída de 1 a 2/3. Nas causas de diminuição, vamos lembrar disso também, a pena pode cair e pode ficar, inclusive, abaixo do mínimo, tá certo? A tentativa, por exemplo, para o crime de homicídio, a lei prevê pena de 6 a 20 anos de reclusão. Quando é um homicídio tentado, a pena pode ficar, inclusive, abaixo de 6 anos, né? Tá certo assim? A pena pode cair para baixo do mínimo. Tá certo. Agora, no caso de desistência voluntária, atenção, no caso de desistência voluntária ou arrependimento eficaz, aqui não é atenuante, aqui não é causa de diminuição. Nós temos o que é que a lei diz. É a chamada ponte de ouro, a que eu me referi aqui, que Franz von Liszt propôs para nós. Ele diz que é uma ponte de ouro
que o legislador abre para o criminoso que está na ilicitude para que ele volte à licitude. É como se ele tivesse, rapaz, eu estou te dando uma chance, sai daí, está aqui a ponte de ouro, sai daí, para. Que aí o que, é que vai acontecer? Tu responde só pelo que tu já fez até aqui. Na desistência voluntária, vamos lá, eu tinha 18 munições, dei só um tiro e parei. O que é que vai acontecer? Eu vou responder pelo que eu já fiz. Pelo que eu já fiz de forma consumada. E o que foi que eu fiz? Eu pratiquei um crime de lesão corporal. Eu vou responder pela lesão corporal. E se a vítima morrer desse único tiro, é possível que a vítima morra? É. Mas eu não vou responder por homicídio. Eu vou responder por lesão corporal seguida de morte. Se você vir no seu Código Penal, você vai ver artigo 129, parágrafo 3º. Eu vou responder pelo que eu já fiz, que é uma lesão corporal. Agora, dessa lesão, eu dei o azar e a vítima morreu. Aí é lesão corporal seguida de morte, né? É o que se chama, na doutrina também, de crime préter-doloso. Já ouviram falar disso, né? É como se fosse essa situação. Tudo bem? Então, na desistência voluntária e no arrependimento eficaz, o sujeito responde pelo que ele já fez, até o momento em que ele parou de agir. Tá certo assim? Tá claro para todo mundo? Se aí de casa tiver alguma dúvida, é só falar que a gente tenta explicar de outro jeito, tenta explicar novamente. Tá certo? Ok? Tá show, Virgem, tá show. Bora lá. Então, desistência voluntária e arrependimento eficaz, essa é a situação. Diferença da tentativa é essa. Na tentativa, o sujeito responde pelo crime consumado com a diminuição de 1 a 2/3. Na desistência voluntária e no arrependimento eficaz, não. Ele responde pelo que ele já fez, por tudo que ele já tenha feito. Se nada do que ele tiver feito for crime, não tem responsabilidade penal. Ele só responde pelos atos que ele já praticou que sejam considerados criminosos. Por exemplo, eu vejo o carro da Aline estacionado lá na rua. Pego uma pedra, quebro o vidro do carro da Aline com a finalidade de furtar o celular dela que está lá no banco. Eu vi que ela deixou o celular no banco e eu quero furtar o celular dela e eu vou lá e quebro o vidro do carro dela para subtrair esse celular. Quando eu entro, eu vejo, vixe, é um iPhone 13, 14 mil reais. Não vou dar esse prejuízo para ela não. Desisto e vou-me embora. Desistência voluntária, né, gente? Né? Ninguém me viu, nenhum alarme tocou, nada aconteceu, a Aline não estava chegando, eu resolvi desistir de cometer o furto. Eu respondo pelo quê? Pelo que eu já fiz, que é um crime de dano. Eu vou responder pelo dano, entendeu? Pois não. Posterior é outra coisa. Aí o crime já se consumou. A gente vai falar dele também, certo? O arrependimento posterior, ele é posterior à consumação. Aqui não. Eu me arrependi antes de consumar o delito. Tá certo assim? Tá claro para todo mundo, né, gente? No exemplo aqui do carro da Aline, cujo vidro eu quebrei, eu vou responder pelo que eu já fiz, que foi um dano. Respondo pelo crime de dano, que é um crime de ação penal privada. A Aline vai ter que entrar contra mim. Não é nem o Ministério Público que vai agir. Isso, se ela vier contra mim, eu vou responder pelo delito de dano. Não tem furto, não tem furto tentado. Por quê? O artigo 15 estendeu para mim a chamada ponte de ouro. Não sei o que foi que aconteceu. A conexão foi interrompida. Não sei se o pessoal de casa está me ouvindo aí. A conexão só caiu aqui, mas o pessoal de casa continua ouvindo. Eu vou tocando aqui, certo? Posso tocar aqui, David, normal? Foi a conexão daí, né? Certo. Então, gente, eu respondo pelo que eu já fiz, né? Pelo dano no caso do carro, por uma lesão no caso dos tiros lá do homicídio. Tudo bem? É isso daí. A tentativa, não. A tentativa, o sujeito responde, olha... O sujeito responde pelo crime consumado com a pena reduzida de 1 a 2/3, tá certo?
Precisamos aqui do apoio do nosso amigo David. Show, obrigado. Agora, vamos lá. Algumas observações importantes comuns à desistência voluntária e arrependimento eficaz. Baixa um pouquinho, David. Subiu muito, eu acho. Ops, show. Fechou. Não, baixa mais. Subiu muito. Aí. Show. Observações importantes. Em primeiro lugar, a desistência voluntária e arrependimento eficaz são a ponte de ouro, como eu falei aqui. Não é? Ponte de ouro oferecida pelo ordenamento ao criminoso para que ele volte à licitude. Uma oportunidade que você tem de não responder pelo crime maior. Você vai responder só pelo que você já fez, porque eu também não vou fazer de conta que você não cometeu nenhum crime. Responde pelo que você já fez. Se você agora abandonar isso, você tem esta chance, tá certo? Não se admite, atenção, não se admite desistência voluntária ou arrependimento eficaz nos crimes culposos. Óbvio! Por quê? Porque culpa não combina com vontade. Culpa não combina com vontade. Aqui nós não estamos falando de voluntariedade. A desistência não tem que ser voluntária. Não é assim? Então, eu não posso falar em desistir de uma coisa que eu não tinha vontade de fazer. Não faz sentido isso, né? Não posso falar em desistência voluntária porque eu nem comecei a praticar um ato doloso. Desistência é incompatível com culpa, assim como também o arrependimento eficaz, né? Não se admite para os crimes culposos, tá certo assim? Não se admite desistência voluntária, olha só, nos crimes unissubsistentes. Sabe o que são os crimes unissubsistentes? São aqueles crimes que se praticam mediante a prática de um só ato. Por exemplo, não tem sentido eu falar de desistência voluntária no crime de injúria. Eu chego e digo assim para a pessoa, você é ladrão. Como é que eu faço a desistência voluntária? Você é lá? É assim, é? Não tem sentido, porque é um crime unissubsistente. Não tem como não se admite porque ele é um só ato, ele é um só bloco. A execução, ela não se estende em diversos atos, tá certo assim? Crime unissubsistente é isso, diferente do crime plurissubsistente, né? O crime unissubsistente, evidentemente, não é compatível com a desistência voluntária, tá certo assim? Não se admite arrependimento eficaz em crimes formais e de mera conduta, apenas em crimes materiais. O que é que acontece? Esses crimes formais e de mera conduta são aqueles crimes que ou não têm um resultado ou a lei não exige o resultado para que ele exista. O crime de invasão de domicílio. Né? Invadiu, não tem mais o que fazer, não tem um resultado para o sujeito evitar. O arrependimento eficaz não exige que o cara evite o resultado. Não é assim? Vamos lembrar do exemplo do homicídio? Eu dei os tiros todos, eu dei o veneno todo para a vítima, mas me arrependi e dei, como dizia lá o sujeito lá no filme da Lisbela e o Prisioneiro, eu dei o antidote para a vítima do veneno, né? Ou eu dei os tiros e levei a vítima para o hospital, consegui evitar que a morte, porque o resultado que eu estou querendo evitar é a morte. No caso de um crime formal ou de um crime de mera conduta, como é qual é o resultado que vai ser evitado se a lei não exige resultado? Ou se a lei nem prevê um resultado? O exemplo do crime de invasão de domicílio, como eu mencionei aqui, né? Certo? Não tem. O crime de porte ilegal de arma de fogo. Não tem como a gente falar de arrependimento eficaz. Tudo certo? Porque não são crimes que o resultado pode vir a ser evitado. Crimes formais ou crimes de mera conduta não são compatíveis, portanto, com o arrependimento eficaz. Tá certo assim? Agora a gente vai falar do arrependimento posterior. O arrependimento posterior é
Se a desistência voluntária e o arrependimento eficaz são a ponte de ouro, aqui a quem se refere a ele como a ponte de prata. Por quê? Porque aqui o crime já se consumou. O cara tem uma chancezinha ainda para equiparar a pena dele à pena da tentativa. Vai ficar igual a pena da tentativa. Mesmo tratamento da pena da tentativa. Mas o crime já se consumou. Evidentemente não é mais tentativa, porque o crime já se consumou. Eu falo de arrependimento posterior, porque na verdade ele é posterior à consumação. Tudo bem? Certo? Aqui, até agora a gente estava falando de durante a execução. Passou o momento da execução. Já houve a consumação. E aí o sujeito se arrepende. O que é que diz o artigo 16 do Código Penal? Olha aí, ó. Nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, vamos botando aí na cabeça de vocês o exemplo do furto do celular da Aline. Reparado o dano ou restituída a coisa até o recebimento da denúncia ou da queixa, por ato voluntário que não precisa ser espontâneo, né? Voluntário de novo a palavra voluntário. Por ato voluntário do agente, a pena será reduzida de 1 a 2/3. Mesma coisa da tentativa. Lá no exemplo da Aline, eu não desisti não, eu levei o celular. Consumou-se o delito de furto. Eu estou lá na minha casa. Aí eu vejo no Instagram uma postagem da Aline pedindo, pelo amor de Deus, para quem está com o celular dela, devolver, porque lá tem o TCC dela que ela precisa apresentar semana que vem, está gravado lá naquele celular, ela vai perder a colação de grau dela se eu não levar isso, etc, etc, etc. Eu, voluntariamente, devolvo. Antes mesmo de vir a ser denunciado, né? Por ato voluntário, que não, nesse exemplo, não foi espontâneo, mas por ato voluntário eu vou lá e devolvo, restituo a coisa ou reparo o dano. Antes do recebimento da denúncia, o que é que acontece? Eu vou ser tratado como se fosse uma tentativa. Tudo bem? A minha pena vai ser a mesma do crime consumado, do furto consumado, mas ela vai ser diminuída de 1 a 2/3. Tá certo? A natureza jurídica desse arrependimento posterior, aí sim, é uma causa geral de diminuição de pena. Eu digo geral porque ele está previsto na parte geral do Código Penal. Não é especial porque ela não é de nenhum delito específico. Ela vale para todo o ordenamento, evidentemente para esses casos, né? Crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, né? E o sujeito tem que reparar o dano. Hã? É possível. É possível, né? Vamos lá. Os requisitos do arrependimento posterior. Crime sem violência ou grave ameaça à pessoa, tudo bem? É o furto, a apropriação indébita e aí vai. É necessário que o crime tenha se consumado. Tudo bem? Se não consumou ainda, eu não falo em arrependimento posterior. Eu posso estar falando ainda de arrependimento eficaz, eu posso estar falando de desistência voluntária, mas não de arrependimento posterior. Posterior é necessário que já tenha ocorrido a consumação. É necessário que haja reparação do dano. Que dano? Porque o crime pode deixar dano moral e dano patrimonial, dano material. Bom, o que se diz, a compreensão majoritária, é que o sujeito tem que reparar para que a situação volte a que a gente diz de status quo ante. A reparação de dano moral, ela também é uma devolução das coisas ao estado anterior. Tudo bem? Não é uma vantagem. A vítima que sofreu uma ofensa moral e ela recebe uma indenização de 1.000, 2.000, 10.000 reais, ela não está tendo nenhuma vantagem, ela está tendo simplesmente o patrimônio dela recomposto. Tudo bem? Então, a compreensão majoritária é de que aqui nós precisaríamos que o sujeito reparasse todo o dano moral e patrimonial. Mas isso não é unânime, é controverso isso, entendeu? Tá certo? Mas
A razão de ser diz mais forte no sentido de que de fato é necessário que o sujeito repare o dano todo, moral e patrimonial, moral e material. É necessário que o ato seja voluntário. Já vi muitas vezes, no crime de furto, por exemplo, vai explodir. Isso aqui é a nossa tremedeira para a prova de domingo. Não precisa tremer, gente. Calma. Isso só acontece quando o assunto vai cair na OAB. Vai cair. Será que vai cair isso aqui? Aqui a dica, viu, gente? Estão dizendo que vai cair na prova de domingo. Vamos lá, é o sinal. Sinais, claros sinais, como diria Eimael. Mas vamos nós. Ato voluntário. Eu dizia que é muito comum, aconteceu já demais comigo, de ver a seguinte situação. O sujeito, às vezes uma pessoa drogadita, né, que furta para bancar o próprio vício de drogas. Aí a pessoa chega em casa com um tênis, com uma coisa furtada de alguma casa. A mãe dele viu, a mãe dele pegou aquilo lá, escondido dele, e foi deixar na casa do dono. Houve arrependimento posterior aqui? Não. Por quê? Porque não foi ato voluntário dele. Tudo bem? Foi um terceiro. Foi a mãe dele que fez isso por ele, né? A polícia encontrou e recuperou a coisa. Houve ato voluntário do agente? Não, mas a coisa foi restituída. A vítima recebeu o celular de volta. A vítima recebeu a sua bicicleta de volta. Ok, houve restituição. Mas faltou uma coisinha. Faltou o ato voluntário do cara, não foi ele. Como é que eu digo que ele se arrependeu? Se na verdade ele teve a bicicleta tomada dele. Foi a polícia que foi lá, então não tem arrependimento eficaz. Beleza. Se o sujeito usar violência durante o ato, ele responderia pelo quê? Aí é roubo, David. Não é? Se houver violência, já não posso mais falar em arrependimento posterior. Arrependimento posterior exige que o crime não tenha violência nem ameaça. Tudo bem? Certo? Cumulativamente. Faltou um, já não posso mais falar de arrependimento posterior. Tá certo assim? Tem que ter essas coisinhas aí. Crime sem violência, o crime tem que ter sido consumado, é necessário que o sujeito repare o dano material e moral, ou que ele restitua a coisa, né? Por ato voluntário, e isso tem que ser antes do recebimento da denúncia. Vocês sabem bem que o recebimento da denúncia é aquela decisão judicial. O recebimento aqui tem um sentido técnico de nomear essa decisão do juiz que recebe, que admite o trâmite da acusação. O juiz reconhece que as condições da ação estão satisfeitas e aí ele admite que o sujeito seja processado, né? O sujeito seja processado pela prática, para a gente investigue. Existe o que a gente chama de justa causa, então a gente toca. O juiz recebe a denúncia. Esse recebimento, gente, não é o simples protocolo da denúncia na justiça, não. O Ministério Público faz a denúncia, então ele protocola a denúncia lá perante o judiciário. Mas isso, com o protocolo da denúncia, não significa dizer que a denúncia está recebida, não. Certo? Fisicamente, obviamente, ela foi recebida. Mas esse recebimento, a que se refere o artigo 16 do Código Penal, esse recebimento é um ato formal, é a decisão judicial que admite o trâmite da acusação. Tudo bem, ok, parece mesmo que aconteceu um crime e parece que foi você que cometeu. Vamos discutir isso daqui para frente. A denúncia está recebida.
O sujeito precisa fazer essa reparação de dano ou restituição da coisa até o recebimento da denúncia. Passou o recebimento da denúncia, não tem mais arrependimento posterior. O que é que vai acontecer? Ele vai receber a pena dele lá no final das contas, normal, a penazinha inteira. O juiz pode até levar em consideração isso como uma circunstância favorável a ele, porque ele voluntariamente devolveu a bicicleta furtada. Mas não é mais arrependimento posterior. Por quê? Porque ele perdeu o limite temporal. O limite temporal era recebimento da denúncia. Passou o recebimento da denúncia, não é mais o arrependimento posterior. Essa é a ponte de prata, porque ela não dá a mesma vantagem que a ponte de ouro dá. Ela dá alguma ajuda, dá uma força para o cara, mas não é a mesma vantagem que a desistência voluntária e o arrependimento eficaz dariam para ele, né? A consequência do arrependimento posterior vai ser a diminuição da pena de 1 a 2 terços. Eu vou diminuir. Como é que eu sei quanto eu vou diminuir? O critério aqui é temporal, a presteza. Quanto mais rápido o sujeito fizer a restituição, maior será a diminuição. Se o sujeito ficar olhando para o processo, o juiz vai receber amanhã. Eu vou segurar isso aqui, o máximo que eu conseguir para eu restituir só na véspera do recebimento da denúncia, a diminuição dele vai ser mínima. Ele vai ter a diminuição, né? Então, quanto mais rápida, quanto menos tempo passar após a consumação para que o sujeito faça a restituição da coisa ou a reparação do dano, quanto menos tempo passar, maior será a diminuição, tá certo? Tudo bem? Agora, a gente vai falar de crime impossível. Diz o artigo 17 o seguinte: não se pune a tentativa, artigo 17 do Código Penal. Olha aí, ó. Não se pune a tentativa quando, por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto, é impossível consumar-se o crime. Aqui, gente, nós passamos também da cogitação, nós passamos da preparação e o sujeito entrou na fase de execução de um crime. Só que esse crime não tem condição de se consumar. Não há chance. Por quê? Ou porque o sujeito está usando um meio que é absolutamente ineficaz de produzir o resultado que ele quer, ou o objeto material sobre o qual recai a conduta é absolutamente inidôneo. Digo aqui embaixo, tem-se como impossível o crime quando o comportamento do agente não tem a menor chance de produzir o resultado. É, por exemplo, eu querer matar uma pessoa dando suco de goiaba. Se a pessoa não for alérgica à goiaba, o meio que eu estou usando para produzir o resultado é absolutamente inidôneo. Isso. Ela não produz esse resultado, né? Eu vou ouvir falar que o sujeito, sei lá, almoçar a carne do sol ou tomar chá de boldo, aborta. Esses meios que você quer cometer um crime, você tem a ideia de cometer um crime, mas esse meio que você escolheu é absolutamente inidôneo para produzir o resultado. Você não vai conseguir. Então, esse crime é impossível. E o que é que acontece com um crime impossível? Essa tentativa não é punida, né? Não se pune a tentativa. É como se o legislador tivesse assim: ei, doido, o que é que tu tá fazendo aí, mano? Ou te dá uma chance aqui, vai-te embora. Isso aí tu não vai conseguir nada com isso daí, não. Então, o crime impossível é isso. O sujeito escolhe um meio de execução absolutamente inidôneo. Tive uma situação interessante aqui em Sobral. Caso concreto que veio a julgamento conosco. O sujeito matou uma pessoa.
Ele estava sendo acusado de ter matado a vítima e ter enterrado o cadáver. Então ele era acusado do homicídio e da ocultação de cadáver. Certo? Ele teria enterrado o cadáver. Na perícia que foi feita no cadáver, olha que coisa interessante, trabalho cuidadoso da defesa. A defesa viu que o médico perito constatou na traqueia do cadáver grãos de areia dentro da traqueia, lá na garganta do sujeito. Havia poucos grãos de areia. Chamamos o perito na audiência. É uma situação semelhante, na verdade, né? A defesa pergunta: tinha algum jeito dessa areia chegar onde estava por gravidade, por exemplo? Porque o sujeito cavou o buraco, jogou o corpo lá dentro e jogou a terra em cima. É possível que a areia tenha caído dentro da boca e tenha descido para lá, para esse local? O médico disse não. Não tem como chegar lá senão por sucção. Ou seja, o que o sujeito enterrou lá não foi um cadáver. Ele não respondeu por isso, ele respondeu só pelo homicídio. Interessante, né? Ou então imagina só, o sujeito que quer matar uma pessoa e a pessoa já está morta. Ou aquela mulher que, preocupada porque a menstruação está atrasada, ela achando que está grávida, ela vou abortar. E ela toma medicação que é abortífera mesmo, que é capaz de provocar o aborto mesmo. Mas ela não está grávida. Ela vai responder pela tentativa de aborto? Não. Por quê? Porque não tinha chance dela abortar. Era totalmente impossível, porque não existia a gravidez. Nessas situações, né, gente? Olha só, ineficácia absoluta do meio. É o sujeito querer matar a pessoa com açúcar, com água. Não é veneno, não vai matar a pessoa. Não é, esse meio a não ser que sejam 10 toneladas de água dentro de uma bola que eu jogo em cima da cabeça da pessoa. Aí tudo bem, né? Mas não é disso que eu estou falando. Ou matar uma pessoa afogada. Não é disso. Estou falando de dar um copo d'água para a pessoa beber. Esse é um meio absolutamente ineficaz. Desculpa, ele não vai, em nenhuma situação, produzir o resultado que eu espero. Ou então, o objeto material é absolutamente ineficaz, né? Impróprio, na verdade. Ele é absolutamente impróprio. O sujeito pega e faz em casa, à mão, Carteira Nacional de Habilitação. Ele desenha lá, né? Bota lá uma foto, Carteira Nacional de Habilitação. E tal, e faz uma assinatura aqui, bota uns números e tal, tudo isso a caneta. Aí ele é parado numa blitz da Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Rodoviária Federal pede: cadê sua carteira de habilitação? Ele apresenta, tá aqui. Esse cara pode ser responsabilizado pelo uso de documento falso? Óbvio que não, porque é tão absurdamente grosseiro. Ele pode ser internado. O lance do crime impossível, muitas vezes, flerta com a loucura do sujeito, né? Eu estrangulei aqui, mas porque eu coloquei numa falsificação quase louca mesmo, mas imagina aquela falsificação que não é tão ruim assim, uma nota de 3 reais, uma falsificação que não é tão ruim assim, não é uma coisa feita à mão, mas é uma falsificação feita, por exemplo, no papel comum, que qualquer policial percebe logo que não é uma coisa falsa. Ou seja, ele não tem como chegar ao resultado que ele espera por aquele meio. Ou seja, a gente está falando aí de crime impossível. No crime impossível, nessas duas situações, né? Ineficácia absoluta do meio ou impropriedade absoluta do objeto, o crime não tem como se consumar e, por isso, a tentativa, o legislador não pune. Tá certo assim? Crime impossível. Requisitos de crime impossível:
é necessário que haja uma conduta dolosa tendente à prática do crime. Né? A história do abortífero, né? O cara que apresenta um documento falso lá, a administração, os tiros no cadáver, né? É uma conduta dolosa tendente à prática de um determinado delito. Mas é necessário que haja absoluta ineficácia do meio ou absoluta impropriedade do objeto. Atenção, a luz vai tremer, vai tremer, vai tremer. Súmula 567 do STJ, olha só. É uma discussão que está caminhando para se pacificar, nós temos inclusive súmula do STJ a esse respeito. O sujeito entra no supermercado e aí ele vai lá e pega os produtos, coloca no bolso e vai saindo. E ele é pego lá fora do supermercado, preso por furto. Defesa dizia, gente, mas esse supermercado é cheio de câmeras. Ele estava sendo filmado, tinha uma placa que dizia, sorria, você está sendo filmado. Então, nesse caso, o meio que ele escolheu para praticar o delito é absolutamente ineficaz. Como é que ele vai conseguir furtar se ele está sendo filmado? Não, senhor. Não é absolutamente ineficaz, não. Porque tem várias possibilidades. Eu não tenho certeza de que nessa hora o vigilante está olhando para a televisão que está sintonizada naquela câmera que pegou aquele corredor onde o sujeito estava, né? Mas é uma discussão que é tanto que tem súmula do STJ a esse respeito. A jurisprudência se debateu muito com relação a isso. Houve várias decisões reconhecendo que se trata de crime impossível. Há decisões dizendo que é crime impossível, por causa do sistema de vigilâncias que tornaria impossível a consumação. Ah, não, mas tem um alarme. Em algumas lojas tem um alarme que vai soar lá, se você sair da loja sem pagar, tem um alarme que vai soar lá fora. Já aconteceu comigo aqui, sabe o quê? Eu saí uma vez, comprei em Fortaleza um par de meias, paguei lá e tal, e saí e vim embora. Quando cheguei aqui na minha casa, que eu fui usar as meias, tava lá aquele negoção pregado na... Não, mas não soou o alarme, não. Mas não soou o alarme. Eu saí da loja com o alarme, né? Aqueles bichos... Hoje tem umas alarmes que é só uma etiquetazinha, bem pequenininha. Era aqueles alarmes que tem um pino que você enfia na coisa, né? Só sai no negócio dele lá. Eu tive que levar na oficina para quebrar aquilo lá num torno. Então, gente, ó, esse sistema de segurança, eles dificultam a ação. Eles dificultam a ação. Mas eu não posso dizer que é crime impossível, não. Tudo bem? Porque o meio é somente relativamente ineficaz. Pois é, não tem sentido isso. Súmula do STJ dizendo isso aí. Né? Quando a gente tem súmula, o STJ pacificou. É uma súmula que evidentemente não é vinculante, mas ela é uma diretriz muito boa. É o sistema de vigilância de um modo geral, né? E é uma diretriz no sentido do raciocínio do tribunal, né? E é muito claro isso, porque não é absolutamente eficaz o sistema de vigilância, entendeu? O sistema de vigilância não vai pegar tudo. Tudo bem, a gente pode dizer que ele dificulta, né? Ele cria um obstáculo maior, vai ficar mais difícil para o sujeito agir. Mas não posso dizer que é absolutamente ineficaz. Não dá para eu falar isso. Eu não tenho como saber se eu não posso afirmar que não há chance de ninguém tirar nada da loja porque o sistema de vigilância vai pegar. Não dá, né? Pacificado, sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou por existência de segurança no interior de estabelecimento comercial, por si só, não torna impossível a configuração do crime. Ou seja, não é só o fato de, não, tem câmera, crime impossível. Não é isso, eu não posso dizer isso. Lá tem segurança armada, o crime vai ser impossível. Eu não posso dizer isso, né? Porque o simples fato de existirem essas coisas não torna o crime impossível.
Tá certo assim? E um outro tópico a respeito do qual a gente vai conversar aqui mais rapidamente, amanhã a gente vai ter mais tempo, uma conversinha rápida também, né? No nosso dia. Ficou alguma dúvida aqui, gente? O pessoal de casa aí, de desistência voluntária, arrependimento eficaz, arrependimento posterior e crime impossível? Quanto a essas coisas aí, a gente pode passar a página, né? Então, perfeito. Vamos falar alguma coisinha de extinção da punibilidade, gente. O que é a punibilidade? Punibilidade é possibilidade de punição, certo? Essa punibilidade, ela nasce com a ocorrência do delito, tudo bem? E ela morre no dia que ocorrem alguns eventos, que a lei vai prever quais são as situações em que a punibilidade se extingue. Essa possibilidade de punição se extingue, né? A gente vai falar delas aqui. A punibilidade, na verdade, quando ela se extingue, a gente diz que ela mata ou a pretensão punitiva estatal ou a pretensão executória. O que é a pretensão punitiva? É a pretensão do Estado de aplicar a pena. Pretensão punitiva existe desde a hora em que o crime acontece até a hora em que transita em julgado a sentença penal condenatória. A gente fala aí de pretensão punitiva. Na hora em que transita em julgado a sentença penal condenatória, o Estado já aplicou a pena, já encontrou qual é a pena para aquele caso concreto. O que é que está faltando agora? Está faltando executar. E aí eu falo, a partir do trânsito em julgado da condenação, eu passo a falar em pretensão executória. Tá certo assim? A diferença entre as duas coisas é que, quando a punibilidade é extinta antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, certo? As causas de extinção da punibilidade anteriores ao trânsito em julgado, elas apagam os efeitos penais e extrapenais do fato, né? Agora, as causas de extinção da punibilidade que atingem somente a pena, ou seja, que atingem a pretensão executória, só apagam os efeitos penais. A gente vai falar disso aqui com mais vagar na nossa conversa daqui a pouco, tudo bem? Vamos lá. Então, extingue-se a punibilidade. Quando se extingue a punibilidade, não é mais possível punir ninguém, né? Aquele sujeito que praticou um delito, não posso mais puni-lo por essas razões de que a gente vai falar aqui. Primeira causa prevista de extinção de punibilidade, a coisa mais óbvia do mundo, diz o artigo 107 do Código Penal, a morte do agente se extingue a punibilidade. Claro, se a responsabilidade penal é pessoal, se ninguém pode ser chamado a responder por ato de outra pessoa, criminalmente pelo menos, né? Existe responsabilidade civil objetiva, aí é outra coisa, direito penal não é compatível com isso, ninguém pode responder por ato de outra pessoa, a pessoa morreu, não tem mais como a gente falar de punibilidade. Extingue-se a punibilidade, tá certo assim? Extinta a punibilidade. A lei exige, o artigo 62 do Código de Processo Penal, exige a apresentação da certidão de óbito. Preciso de certidão de óbito para declarar extinta a punibilidade. Tudo bem? Tá certo assim? Morte, claro, extingue-se a punibilidade. Se o sujeito usar uma certidão de óbito falsa e o juiz declarar extinta a punibilidade, o que vai acontecer? Duas coisas, depois que eu descobri que a certidão de óbito era falsa, né? Ele vai responder pelo uso do documento falso e ele vai retomar aquela punibilidade. Já que a certidão de óbito era falsa, ela não pode produzir resultado, então a sentença que declarou extinta a punibilidade dele com fundamento numa certidão de óbito falsa, a sentença também vai ser nula, não vai valer de nada, né? Então, morte extingue a punibilidade. Claro. Segundo, inciso 2, anistia. O que é anistia? Anistia é um ato legislativo que diz o seguinte: este fato não interessa ao direito penal. Não é a mesma coisa de abolício crimes. A lei vai dizer o seguinte: aquele fato concreto que aconteceu no dia tal, no lugar tal, praticado pela pessoa tal, aquele fato não interessa ao direito penal.
É como se a lei colocasse uma redoma em um determinado fato. Imagina só. Aconteceu um caso concreto, se você pesquisar aí no Google, aí você vai encontrar. Policiais e bombeiros militares, a partir do ano de 2013, se envolveram em diversos movimentos internos, buscando melhores condições de trabalho, melhores salários, etc. e tal. E nisso, os militares praticaram diversos crimes militares, certo? O que acontece? Durante as negociações, os policiais e os bombeiros conseguiram a anistia. O que é a anistia? Foi aprovada uma lei que disse o seguinte: olha, tudo que os bombeiros e os policiais fizeram na data tal, no estado do Rio de Janeiro, na data tal, no estado do Ceará, na data tal, no estado de Pernambuco, fica anistiado, ou seja, não é que deixou de existir o crime de dano, dano continua sendo crime. Os bombeiros danificaram viaturas, os bombeiros praticaram crime de deserção, por exemplo, porque eles deixaram de estar lá no posto de trabalho deles, os militares, etc. Mas o legislador disse, tudo o que eles fizeram naquele contexto está isento, é como se ele colocasse uma fita isolante. O direito penal não vai incidir sobre aqueles fatos. Então, vale só para determinados fatos. Não é que tenha deixado de ser crime, não é isso. Homicídio continua a ser crime, mas aquele homicídio que aconteceu naquele dia, o legislador concedeu anistia. Entenderam isso? Certo? Anistia é ato legislativo. Graça e indulto são institutos prerrogativa do presidente da República. É o presidente da República que concede. Graça é individual, é o perdão individual, que o presidente da República concede a uma pessoa. O indulto é coletivo. O indulto não diz assim, quando o presidente da República concede indulto, ele não diz assim, estou concedendo indulto a Lara Madeira de Vasconcelos. Não, ele diz assim, eu estou concedendo indulto a todas as pessoas no Brasil que tiverem sido condenadas a penas de até 8 anos de reclusão e que já tenham cumprido metade da pena até o dia 15 de outubro de 2021. Pronto. Ele não está dando indulto a uma pessoa. Ele está dando indulto de forma generalizada a todo mundo que atender aqueles requisitos. Ato de prerrogativa do presidente da República, que faz isso através de decreto, né? Retroatividade de lei que não mais considera o fato criminoso, chamada abolício criminis, né? Mas isso aí não é inconstitucional, porque o que a Constituição diz? A lei não prejudicará o ato jurídico perfeito, a coisa julgada e o direito adquirido. Aí o sujeito foi julgado, o sujeito foi acusado da prática de um crime de roubo, ou acusado da prática de um crime de furto. Aí vem uma lei nova depois, o sujeito foi condenado já. Condenação transitou em julgado. É coisa julgada já, né? Aí vem uma lei depois e diz, furto não é mais crime, acabou-se. Essa lei vai poder beneficiar os caras que já foram julgados? Essa lei vai ferir a coisa julgada? A Constituição diz que a lei precisa respeitar a coisa julgada. Mas a própria Constituição abre essa exceção. A lei precisa respeitar a coisa julgada. Mas a própria Constituição diz que a lei penal pode retroagir para beneficiar. Então, qualquer lei penal que vier depois, pode ter acontecido o trânsito em julgado, o sujeito pode estar faltando um dia para terminar de cumprir a pena dele, mas se vier uma lei nova que diga aquilo lá não é mais crime, tchau, cessam todos os efeitos da condenação, né? Todos os efeitos penais da condenação, tá certo? Vamos lá, a prescrição é o decurso de um tempo, previsto no artigo 109, a partir do artigo 109 do Código Penal, sem que o Estado tenha tomado todas as providências para aplicar a pena ou para executar a pena, e aí a aplicação fica essa distinção que nós falamos aqui no começo, né? Quando é antes do trânsito em julgado, eu falo de prescrição da pretensão punitiva, quando é após o trânsito em julgado, eu falo de prescrição da pretensão executória, né? Decadência
também está ligado, o Instituto da Decadência também está ligado a tempo, mas eu só posso falar em decadência nas ações penais públicas condicionadas à representação ou nas ações penais privadas, né? Por quê? Para as ações penais públicas condicionadas à representação, o que acontece? A Aline me ameaçou, vou te matar. A partir do dia que eu descubro que foi a Aline que me ameaçou, eu tenho um prazo de 6 meses, a partir do dia que eu descubro quem foi, eu tenho um prazo de 6 meses para representar, ou seja, para ir lá no delegado e dizer, eu quero que a Aline seja processada. Se esses 6 meses passarem sem eu ter feito nada, o que acontece? Eu vou decair do meu direito de representação, né? Decadência, portanto, é a perda do direito de representação ou do direito de queixa também. Nos crimes de ação penal privada, eu também tenho os mesmos 6 meses para ajuizar a queixa-crime contra o autor do fato. Se eu deixo passar esses 6 meses, ocorreu a decadência. Perempção, só existe perempção nos crimes de ação penal privada. A perempção, gente, é como se fosse o abandono da queixa-crime, né? Eu fui vítima de um crime contra a honra, o David cometeu um crime contra a minha honra, e eu vou lá e ajuizei uma queixa-crime contra o David. Certo? Ou seja, dentro dos 6 meses, não houve decadência. Ajuizei a queixa-crime contra o David. Mas no trâmite do processo, durante o trâmite do processo, o juiz me intimou para eu comparecer a uma audiência e meu comparecimento era obrigatório e eu não fui e não justifiquei minha ausência. O que vai acontecer? Aconteceu a perempção. É como se eu tivesse abandonado. Ou cheguei lá no final e nas minhas alegações finais eu não pedi ao juiz que condenasse o David. Eu não formulei pedido de condenação. É como se eu tivesse mostrado desinteresse na ação penal privada. Ocorreu a perempção, não é mais possível punir o David, né? Extingue-se a punibilidade também. A perempção está regulada no artigo 60 do Código de Processo Penal, certo? Artigo 60 do Código de Processo Penal, que trata dos casos de perempção. Renúncia do direito de queixa ou pelo perdão aceito nos crimes de ação privada. Renúncia do direito de queixa. Lembram do exemplo que eu falei? O David cometeu um crime contra a minha honra? Eu posso ajuizar uma queixa-crime contra ele. Mas eu também posso dizer, não, o David é gente boa, ele estava de cabeça quente, eu abro mão do meu direito de queixa. Eu não quero ajuizar a queixa contra ele. Na hora em que eu faço isso, renunciei ao direito de queixa? Não renunciei? Posso mais voltar atrás, não. Porque na hora que eu renunciei, já se extinguiu a punibilidade do David. Não tem mais como eu voltar atrás, entenderam? Na hora que eu renuncio, eu tinha 6 meses para fazer isso. Mas no primeiro dia, logo, eu digo, não quero não, eu abro mão. Mas ainda tenho 6 meses. Tem mais não, porque você renunciou. Acabou-se. Por exemplo, se 3 pessoas fizeram um júri, a pessoa quer renunciar só de um, pode ou não? Aí é uma coisa diferente. Seu nome é? O Pedro está me perguntando aqui, é o contrário do que eu estou falando. Imagina só, eu fui vítima de injúria praticada por 3 pessoas. 3 pessoas. Eu quero... entendi agora esse raciocínio. É isso mesmo, Pedro. Eu quero renunciar somente em relação a uma e não em relação às outras 2. Posso fazer isso? Posso não. Porque o direito de queixa é indivisível. Eu não sou obrigado a ajuizar, mas se eu for ajuizar, eu tenho que ajuizar contra os 3. Ou todo mundo ou nenhum. Ninguém vai lhe obrigar. Você não quer? Tudo bem. Mas você não pode livrar só um. Já implicitamente você está renunciando em relação a todos, né? É isso, porque ele é indivisível. Bacana, eu tinha entendido o raciocínio invertido, mas é exatamente isso, certo? Então, renúncia ao direito de queixa, ou eu renuncio ao direito de queixa em relação a todo mundo ou não. Renunciou ao direito de queixa na hora em que aconteceu a renúncia, extinguiu a punibilidade. Não tem mais essa de voltar atrás, certo? Não tem mais essa de voltar atrás, tudo bem?
Ou pelo perdão aceito. Atenção que o perdão, gente, é uma coisa um pouquinho diferente. Renúncia. A gente fala de renúncia antes da queixa-crime ser ofertada. Na hora que a queixa-crime é ofertada, ninguém fala mais em renúncia. A gente fala em perdão. Certo? Que tem a mesma consequência, extingue a punibilidade, com um detalhe. A renúncia é unilateral. Quando eu digo eu renuncio, eu não quero processar o David não pode dizer, não, você vai ter que me processar. Não pode não. Né? A renúncia é unilateral. Eu renuncio sozinho. Não devo satisfação a ninguém. Agora, o perdão é bilateral. Atenção, isso já caiu em prova também, viu? Desculpa. O perdão é um ato bilateral. Ou seja, o perdão só produz efeito quando a outra pessoa aceita. Perdoei o David. O meu perdão só vai valer se o David disser, eu aceito. Mas em que sentido o David ia dizer que não aceita? Ele pode dizer, não, eu não quero perdão não, que eu não cometi crime. Agora vamos para frente, que depois o réu vai ser você. Depois é a tua vez, bora para frente, né? Nós vamos para frente e tal, e no final das contas a gente vê o que é que vai dar. Então, perdão é bilateral, renúncia é unilateral. Perdão só tem perdão quando o querelado, que é o réu da ação penal privada, aceitar. Tá certo assim? Perdão é bilateral. Pela retratação do agente nos casos em que a lei admite falso testemunho, por exemplo. A lei permite que a pessoa que praticou o falso testemunho, ela volte atrás. Ela desdiga. A falsa perícia, ele pode desdizer também. Ele disse uma coisa que era mentira. Se ele voltar atrás antes de aquele processo ser julgado, e ele disser a verdade, né? Antes da sentença, a punibilidade dele pelo falso testemunho está extinta. É mais uma vez o legislador estendendo uma ponte de ouro para o cara, né? Rapaz, volte atrás e diga lá a verdade. Se você fizer isso, a gente esquece que você cometeu o crime. Entenderam? Certo? Assim? A doutrina não se refere a isso como ponte de ouro. Eu só estou fazendo uma analogia, porque é uma situação semelhante, né? Uma oportunidade que o legislador dá ao sujeito de voltar atrás. E a última causa de extinção da punibilidade que está aqui é o perdão judicial nos casos previstos em lei. O que é o perdão judicial? Em algumas situações, o sujeito comete um crime, mas por uma questão de política criminal, o legislador autoriza o juiz a deixar de aplicar a pena. Por exemplo, casos famosos que a gente já ouviu falar. Tem aquela atriz Cristiane alguma coisa, Cristiane Torlone, que matou um filho atropelado, né? Parece que em casa, alguma coisa assim, parece que deu uma ré, não sei como foi. Sei que ela matou a criança, filho dela. Essa pessoa precisa de alguma outra pena? Não precisa. Aí a lei diz lá o seguinte, quando o homicídio é culposo, como nesse caso, quando o homicídio é culposo e as consequências do fato atingem o próprio agente de forma tão grave que a pena é desnecessária, a lei autoriza, o juiz pode deixar de aplicar a pena. Né? Então, não é quando o juiz quer, não é quando o juiz, não, nesse caso aqui foi um roubo, mas o sujeito é tão gente boa, ele é religioso, ele todo dia ajuda as pessoas da rua dele. Não tem previsão legal. Perdão judicial só é cabível nos casos previstos em lei, né? Eu citei o exemplo aqui do homicídio culposo. Então, gente, nessas situações, quando o legislador autoriza, o juiz pode deixar de aplicar a pena, né? Aí a gente chama isso de perdão judicial. Concedido o perdão judicial, não se tem mais possibilidade de punição. Ok? Gente, a gente encerra aqui. Insisto, relaxem, descansem, que as coisas estão... Diga lá. Pois não. É isso que eu quero interromper, mas eu queria exaltar as suas aulas, uma excelente aula. Eu queria deixar um abraço para o David, para o Cacau e para o Pedro, viu? Obrigado, camarada. Muito obrigado, viu? Valeu. A gente se encontra. Amanhã eu estou por aqui e vamos para cima que vai dar certo. Um abraço.